Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Que Você Viu, podcast exclusivo do canal do Erd. E hoje, aqui comigo para falar, talvez de um dos maiores diretores da história do cinema, uma das mentes mais brilhantes e criativas da história do cinema, um diretor polêmico e cheio de filmes incríveis ao redor de sua carreira, né? Meu querido amigo Brunão. E aí, Brunão, como é que você tá, meu velho? E aí, Ed, e aí, espectadores do YouTube e ouvintes do Spotify, como é que vocês estão? Eu tô bem, Ed. Como é que tu tá? Tô bem, cara. Essa semana foi menos correria do que a última. Espero que agora a gente consiga aí umas semaninhas de trégua, né? A gente tá com negociações importantes nos bastidores do podcast. Em breve vocês terão novidades muito legais aqui no canal, como a gente tinha prometido já aí em alguns episódios pra trás. E hoje a gente veio pagar uma promessa, né, Brunão? Pagar uma dívida de uma proposta que a gente lançou. Mais uma, né? Exatamente, a gente jogou lá no Instagram uma caixinha pra vocês escolherem qual era o próximo tema do próximo episódio e ganhou o Tarantino, né? Ganhou do Nolan e do Shyamalan. E é isso, a gente vai lançar de todos, mas o primeiro que vem é Tarantino. Então, sem mais delongas, esse é o que você viu. Antes de mais nada, segue a gente no YouTube, canal do Erd, Instagram, @canal do Erd, TikTok, também canal do Erd. O podcast está disponível em diversos agregadores de áudio e conteúdos de áudio. Brunão, fala pra gente aonde as pessoas podem encontrar o que você viu. Além do Spotify, que é de lei, e o YouTube com imagens, a gente também está disponível no Google Podcasts, Amazon Music e no Deezer. Corre lá, que tá disponível. E é isso. Muito obrigado você que acompanha a gente semanalmente, você que participa comentando no YouTube, você que participa comentando no Instagram, você que participa comentando no TikTok, vocês que mandam direct pra gente, que interagem com a gente, vocês que escutam a gente aí no carro, no transporte público, lavando a louça, tomando banho, correndo no parque, na academia, passando roupa, arrumando a bolsa das crianças pro outro dia, enfim. Muito obrigado vocês que estão aí sempre valorizando o nosso trabalho, até porque, né, Brunão, como eu sempre digo, valorize o trabalho dos seus amigos da mesma forma que você valoriza o trabalho das pessoas que você não conhece. Bora falar do mestre? Bora falar do mestre. Eu tava conversando com o Brunão no off aqui, que eu confesso que eu não votei no Tarantino, eu votei no Shyamalan lá, meu voto, pessoal, foi pra que a gente falasse do Shyamalan. Eu imaginei que o Tarantino fosse ganhar, porque ele tem um apreço mais popular das pessoas, né? Só que sem falsa modéstia, eu tava comentando com o Brunão que tá aqueles três diretores o que eu posso falar de por horas e que eu posso destrinchar histórias, curiosidades, mitos e lendas, é o Tarantino. Como alguns de vocês já sabem, eu sou formado em produção audiovisual e eu sou pós-graduado em cinema e linguagem audiovisual. E quando eu fui escrever o meu TCC da pós, eu queria ter feito um trabalho sobre o teste de Bechdel e as protagonistas femininas que estavam lançando na época. Era a época que ia sair o Star Wars com a Rey, estavam começando a sair filmes como Atômica, filmes que estavam meio que trazendo mulheres em papéis que normalmente eram representados por homens, e eu ia meio que aplicar o teste de Bechdel, porque para quem não sabe o teste de Bechdel, você pega um filme e você faz 3 perguntas. Se esse filme tem 2 personagens femininas, se essas 2 personagens femininas têm nomes próprios e esses nomes são nomeados durante o filme, e se essas 2 personagens conversam entre si sem ser para falar de algum outro personagem ou sem ser para falar de um homem, que elas tenham vontades e desejos e propósitos próprios. Então, esse é um medidor que foi desenvolvido meio que para verificar uma real representatividade das mulheres no cinema. E eu queria ter feito essa pesquisa, eu estava já pensando quais filmes eu ia ver, quais filmes eu ia aplicar o teste, quais filmes eu ia para poder fazer uma medição, e meu professor orientador falou que ia ser muito complicado. Ele me incentivou a fazer algo mais simples,
E aí eu falei, quer saber? Então, dane-se, eu vou fazer uma avaliação filmográfica de um diretor que eu gosto, e nessa época eu peguei e eu me debrucei sobre a vida e história do Tarantino. Tava até mostrando pro Brunão aqui, tipo, a quantidade de material que eu peguei dele. Eu tenho, tipo, uma pancada de livros, aqui são alguns, eu descobri que eu emprestei alguns livros, inclusive. Esse livro aqui eu tava mostrando pro Brunão, é um livro que traz é um compilado só de entrevistas dele, assim, os próprios roteiros dos filmes e tal. Todos os filmes dele, todos os filmes eu tenho em Blu-ray, eu assisti os filmes, assisti extras e tudo mais, então assim, é um diretor que eu gosto, que eu admiro. Foi o diretor que fez com que eu me apaixonasse de verdade pro cinema. Ele divide muito essa responsabilidade com um filme específico do Guy Ritchie. Eu tive vontade de começar a fazer cinema quando eu assisti Jogos Trapaços e Dois Canos Fumegantes. Mas o primeiro diretor que eu olhei assim e falei, cara, um dia eu quero ser igual a esse cara, era o Tarantino. Então hoje a gente vai se debruçar na história dele, vai falar um pouquinho dos filmes, a gente vai trazer aqui nossa ordem dos favoritos. E a gente já aproveita para convidar você a deixar aí nos comentários a sua ordem dos seus filmes favoritos. Qual? Coloca aí o seu top 11, top 10 filmes do Tarantino aí que você mais gosta, coloca na ordem aí, deixa nos comentários pra gente, tanto no YouTube ou no Instagram, que a gente vai interagir com você, né, não, Brunão? Exatamente, a gente tá sempre de olho, sempre respondendo e sempre dando coraçãozinho e curtindo as coisas que vocês estão escrevendo. Então não deixe de comentar no YouTube, não deixe de comentar no Instagram e não deixe de dar 5 estrelinhas lá no Spotify se gostou do episódio. Então bora começar, né, Brunão? Pra gente não enrolar muito, tem muito filme pra gente falar. Vamos fazer essa listinha de baixo pra cima, do, 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 do menos pior para o melhor, porque falar que é o pior filme do Tarantino é meio difícil, porque até o filme mais fraco dele tem seus valores, tem seus pontos positivos. Bora. Vamos puxar. Eu acho que o nosso último filme é igual, né? A base da coluna é igual, né? Exatamente, a gente vai começar com. Já vou de cara logo falando o nome do filme, a gente vai começar com Jack Brown e o Ed vai puxar aí pra gente. Jack Brown é um filme que é um único filme do Tarantino que não é um roteiro original dele, né? É uma adaptação de um livro do Elmo Leonard chamado Ponte de Rum, que conta a história de uma comissária de bordo que leva e traz drogas para um traficante do lado da periferia dos Estados Unidos. O filme, na época, ele teve uma expectativa muito grande, porque ele foi lançado em 96 e ele veio depois do Tarantino ter explodido em Sundance com Cães de Aluguel e ter explodido no mundo como um todo, no Oscar, inclusive, com o Pulp Fiction. Então a expectativa pelo terceiro filme do Tarantino era muito grande. E o elenco era Bridget Fonda, Samuel Jackson, Robert De Niro, a Pam Grier, que a Pam Grier, pra quem não sabe, a Pam Grier ela era a musa na década de 70 e 80 dos filmes de Black Exploitation, que eram muito famosos nos Estados Unidos. Então ela era uma atriz muito famosa que tava, tipo, sumida, e ela ia ter o grande comeback dela, assim. Então, tinha muita gente boa, muita gente foda mesmo envolvida no projeto. E o filme, ele atende muitas expectativas do que a gente espera de um filme do Tarantino, né? Criminalidade, aquela questão até de glamourizar um pouco a violência, trazer um pouco uma pegada muito cool, né, para o ambiente do crime. Só que era um filme mais fraco em relação ao roteiro, porque não tinham as batidas e as viradas de roteiro que o Cães de Aluguel e Pulp Fiction tinham, por exemplo. Não tinha aquela pitada de genialidade que você consegue encontrar em qualquer outro filme. E aí eu sempre consigo colocar o Jack Brown como um filme menos pior, porque pra mim ele é um filme nota 7. Comparado com muito filme, ele ainda é um bom filme. Só que dentro da filmografia que o Tarantino construiu, não é possível que se você pegar ele e comparar com qualquer outro filme do Tarantino vai bater no Jack Brown como filme, como tudo que o Tarantino consegue entregar como diretor. Então, acho que por esse motivo meio óbvio, o Jack Brown é um dos filmes mais fracos do Tarantino, na nossa listagem aí.
Cara, eu tô contigo pelo fato de não ser algo totalmente feito por ele, né? Porque o Tarantino tem isso de escrever, dirigir, e tudo mais, se envolver em todo o processo. Só de não ser algo que saiu da cabecinha dele ali, da cabeçona, né? Que ele não que ele Gigantesca a tem uma cabeça. cabeça. Não, mas eu falo em termos de genialidade, Mas a só cabeça de dele não é ter grande mesmo. saído. É um pouquinho, mas só de não ter saído ali o não ser algo original dele, você, como o Ed falou e falou tudo, já não tem as batidas características do Tarantino que a gente aprendeu a amar e aprendeu cara, a identificar, assim, você bate o olho e você sabe que é algo é do Tarantino, mesmo que você antes de ver o filme, não soubesse que fosse quem era o diretor, sabe? Você bate o olho e você fala, cara, se você já viu um filme do Tarantino e vai assistir outro, você reconhece na hora que é um filme dele, sabe? É isso. Sem pestanejar. Brunão, qual que é o seu segundo de baixo pra cima aí, da tua lista? Segundo de baixo pra cima, pegar a colinha aqui que a gente anotou antes do episódio. Cara, Os Oito Odiados. Legal. O Oito Odiados pra mim é top 3. Sério, velho. É, pra mim é o terceiro melhor. Mas vai, manda você. Eu falei muito comecei falando do Jack Brown, manda teu Oito Odiados aí, depois eu falo. Cara, o filme é muito bom, eu gosto demais, sabe? Só que quando na época que saiu, eu lembro que minhas expectativas estavam muito altas e dessa vez, como eu costumo falar que não afeta, as minhas expectativas geralmente não afetam o que eu espero do filme, afetou nesse caso, sabe? Porque eu tava com as expectativas muito nas alturas e quando eu assisti o filme eu vi muito o Cães de Aluguel, sabe? Eu acho que assim, é muito similar a Cães de Aluguel e Cães de Aluguel é um filmaço, lógico, só que eu esperava algo diferente e eu vi algo muito parecido, mas é um filme muito bom. Só que ele tá lá embaixo, não porque ele é ruim, como a Ed falou. Qualquer filme do Tarantino é muito bom. Só que, cara, eu não sei, eu coloquei ele lá embaixo justamente porque eu esperava mais, eu esperava um outro filme. Só que eu vi tipo um Cães de Aluguel 2, só que não tão legal quanto o Cães de Aluguel 1. Então, assim, o elenco era muito bom, tinha os antigos colaboradores além do Samuel L. Jackson, né? Então. Tinha cara nova também, tinha um Channing Tatum ali, tinha um pessoal bem diferente, mas é um filme muito divertido, só que eu coloco lá embaixo porque, sei lá, porque os outros simplesmente são melhores, na minha opinião, sabe? E fica já a dica aí, ó. Você que tá assistindo a gente no YouTube, você já que tá ouvindo a gente no Spotify ou no seu agregador de áudio também, já grava essa informação para você pesquisar depois. E procura no Google, no YouTube, onde você quiser, procura lá que Tarantino plagiou o Chapolin. Oito Odiados, ele é muito mais o episódio do, do, da neve lá, do Chapolin, que a galera fica presa na casa e tudo mais, do que Cães de Aluguel. E eu tenho certeza, conhecendo a história do Tarantino, que foi um cara, o Tarantino ele é um cara que ele não tem formação acadêmica de cinema, né? A formação dele foi ter trabalhado 12 anos numa videolocadora, ter assistido todos os filmes mais de uma vez. Então, tipo, o cara tem uma bagagem cinematográfica absurda, porque ele viu de tudo, ele sabia exatamente de onde buscar. E isso talvez até um dos pontos de questionamento sobre a criatividade do Tarantino, porque o Tarantino ele não costuma ser um cara que ele cria do zero, ele pega o que já existe, dá uma nova roupagem dentro de uma nova linha narrativa, onde ele usa algo que já foi feito para transformar em algo novo. Então, e isso é muito característico até dentro da própria filmografia dele. Ele recicla muitas coisas que ele mesmo cria. Então, eu não duvidaria de nada que esse cara assistiu o Chapolin e achou muito foda e botou isso no filme dele, tá ligado? Porque é muito igual, assim, tipo, a questão da cena do violão, de tocar música, do veneno, na garrafa de café. Tudo isso tem no Chapolin, saca? Desse episódio do Chapolin. E acontece exatamente igual. Eu reforço, só pra reforçar isso que o Brunão falou, não é porque o Brunão colocou o Oito Odiados como o segundo filme do Tarantino que ele menos gosta, que ele está dizendo que Oito Odiados é um filme ruim, tá, gente? Nós só decidimos classificar os filmes dentro da filmografia do Tarantino como os nossos preferidos. Eu coloco o Oito Odiados como meu terceiro filme favorito, justamente pelo motivo que o Brunão colocou ele lá embaixo.
Ele disse que ele viu muito de Cães de Aluguel no Oito Odiados. E por ver muito de Cães de Aluguel, eu gostei. Porque pra mim, Cães de Aluguel é o melhor filme do Tarantino. Isso não é novidade pra ninguém. Tem vídeo sobre isso lá no canal do Erd. Eu fiz a crítica detalhada do Cães de Aluguel, do porquê que eu considero Cães de Aluguel um dos meus 3 filmes favoritos de todos os tempos. Não só do Tarantino. Então, concordo muito com tudo que ele falou. Eu acho que essas colaborações com pessoas de sempre, né? Ele traz lá o Samuel Jackson, o Kurt Russell já tinha feito filme com ele, o Michael Madsen já tinha feito filme com ele, e aí ele traz caras novas, né? O Channing Tatum, o Walton Goggins, que estava fazendo sucesso na época em Justified, uma série também de faroeste contemporâneo que passava no FX. A atriz que ganhou o Oscar, velho, esqueci o nome dela. A Jennifer Jason Leigh, que ganhou o Oscar. Enfim, cara, uma galera. O Tim Roth volta a fazer filme com ele, né? Ele lançou o Tim Roth pro cinema também, que é o Sr. Orange no Cães de Aluguel, que tá lá no Pulp Fiction, enfim. Uma galera, né? E o filme ele tem uma pegada muito legal de mistério ali no meio. O personagem do Samuel Jackson sendo um negro caçador de recompensas, que é meio criticado por ser negro, até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é mentira. Tem as explosões de sangue, aquelas cenas incríveis, tipo, que você não sabe o que esperar dos filmes do Tarantino, com um final, pra mim, que é espetacular. Então, Oito Odiados é um filme absurdo, assim. Não, eu gosto demais. Como o Ed falou, ele tá lá embaixo, mas, cara, é algo que tá lá embaixo entre os melhores ainda tá entre os melhores, entendeu? É isso. Eu vou puxar É o meu isso. aqui, Brunão, rapidão, porque, como você tinha comentado comigo, esse é o único filme dele que você não tinha visto ainda, né? Que é o A Prova de Morte. Pra mim, o segundo filme do Tarantino que eu menos gosto é o A Prova de Morte. Eu acho que ele é o filme que mais beira ali a- o espectro de diversão do Tarantino. Eu acho que ele fez esse filme pra curtir, assim, saca? Ele juntou com um brother, que no caso era o Robert Rodrigues. Eles toparam fazer esse projeto de formato de Grindhouse. O Grindhouse, para quem não sabe, na década de 70 e 80 nos Estados Unidos, eram sessões específicas onde você pagava um ingresso e assistia 2 filmes em cinemas de rua. Eram as sessões Grindhouse que eram chamadas. E esses filmes normalmente eram sempre filmes de terror, ficção científica, filmes com cunho sexual mais apelativo, filmes B, eram sempre filmes com essa característica. Então, o Robert Rodrigues dirigiu o Planeta Terror, que é um filme de zumbi, com aspectos de ficção científica, né? A famosa personagem da mulher que tem uma metralhadora na perna e tal. Então, tipo assim, é um filme que teve essa. Ficou muito mais. O Grindhouse ficou muito mais marcado por essa imagem, né? Da mulher com a metralhadora na perna do que o próprio filme da Prova de Morte, que é um filme como Kurt Russell que conta a história de um dublê de carros, de acidente de carros, que ele tem um carro que é a prova de morte. Ele é um daqueles carros feito para bater nos filmes, que ele pode bater esse carro na velocidade que for, que ele, como um piloto, não vai se machucar. Só que ele é um psicopata, ele persegue mulheres, que ele se interessa, e quando essa mulher não dá mola mole pra ele, ele dá um jeito de dar uma carona pra ela e joga o carro a 70 mil quilômetros por hora, ou em outro carro, numa parede, e a pessoa morre, ele fica vivo e a polícia começa a investigar ele, assim. O filme ele tem cenas muito icônicas, assim, tem cenas muito, muito conhecidas, tem uma trilha sonora fantástica das trilhas dos filmes. As trilhas sonoras dos filmes do Tarantino são sempre muito marcantes, sempre muito escolhidas, porque ele não cria uma trilha sonora própria, ele usa muito músicas da cultura popular norte-americana e até mundial como um todo mesmo, que o Bill tem música japonesa, tem música russa, tem a porra toda. Então, assim, tudo que existe do Tarantino tá ali, só que tá ali acho que com um pouco mais de conforto e desleixo, digamos assim, né? Ele tava muito mais folgado para brincar de fazer o Death Proof, que é a prova de morte. Então, por isso, eu coloco a prova de morte. Aqui, quem tá vendo no YouTube, tá aqui a capinha dele aqui, ó. Um filme de Quentin Tarantino, Kurt Russell em A Prova de Morte. Que são 8 mulheres que acabam cruzando a vida desse maluco aí e vão elas mesmas se vingar das merdas que ele faz. Puxa teu próximo aí, Brunão. Teu terceiro de baixo pra cima.
Cara, esse, vou te falar que foi difícil, mas agora vem o Once Upon a Time in Hollywood, Era Uma Vez em Hollywood. Eu, cara, eu achei difícil porque eu gostei demais desse filme e diferente dos Oito Odiados, que a expectativa estava lá em cima e ela não foi assim justificada no final com o Once Upon a Time in Hollywood. Foi, cara, o filme saiu e ele era tudo que eu esperava de um filme do Tarantino. Ele pega um acontecimento trágico assim da vida real e cria uma história em cima cara, ao mesmo tempo que tem todas as batidas do Tarantino, é um filme tem aquela tensão do começo ao fim, porque para quem, assim, eu acho que é um filme muito importante você entender o contexto histórico e real dos acontecimentos com o culto, o Charles Manson assim, as pessoas que faziam parte do culto dele mataram a Cher, como é que é o nome dela? Me ajuda a Sharon lembrar. Tate. Sharon Tate. Sharon Tate e tudo mais, e todos os acontecimentos assim trágicos que aconteceram lá na época em Hollywood. E ele, cara, ele pega esse acontecimento real, faz aquela marca registrada dele de tensão. Pra mim tem que ter uma tensão no filme inteiro, porque eu fico assim, cara, quando que vai acontecer? Quando que vai acontecer? Quando que a gente vai ver mais do culto? Como é que ele vai puxar isso? Como é que ele vai fazer? E é muito louco, porque além disso, de usar essa tensão, ele cria toda uma história sobre um ator que tá tentando recuperar o seu auge, voltar ao seu auge, assim, atuando, que é o DiCaprio, e aí conta a história dele e do dublê dele, que é o Brad Pitt, assim, e é maravilhoso. Ele, tipo, descompromissadamente, você tá acompanhando um filme que tem essa tensão do Charles Manson e tudo mais, e do nada tem um dublê dando cara, dando uma peia no Bruce Lee, mano. É isso, é isso que a gente gosta do Tarantino. É tipo, ele não se leva a sério muitas vezes, assim, muitos dos filmes dele ele não se leva a sério. Ele é o mestre dos diálogos e ele é o mestre dessas cenas aleatórias pra mim. Então, assim, você tem o Brad Pitt batendo no Bruce Lee e assim, e o final do filme é tipo maravilhoso, que ele vem e quebra suas expectativas e muda o que você tinha de conhecimento dessa história, até por causa dos acontecimentos reais. Chega no final, você espera que vai acontecer uma coisa e acontece outra, e acontece tipo, da maneira mais tarantinesca possível, com lança-chamas, cachorros e um Drogas. barulho com a boca e drogas, assim, é tipo, é maravilhoso. Eu gosto demais. E esse filme, ele só tá lá no terceiro, de baixo para cima, porque eu gosto muito mais dos outros. Mas esse filme, assim, ele entregou tudo que eu esperava do filme. Inclusive, deu até o Oscar pro Brad Pitt, né, de ator coadjuvante, se eu não me engano. Sim, E, e tem a Margot Robbie também, que faz a Sharon a Sharon Tate. Tate. E tem ótimos atores também fazendo os caras do culto, assim. E é muito legal, velho. Assim, cara, todas as cenas são muito boas. O Brad Pitt, quando ele vai, assim, na área, assim, que, que você até acredita que seja a concentração do culto. Eu não tenho todas as informações também do que aconteceu na vida real. Não sei se era onde o culto se concentrava. Mas quando ele chega lá, eu sinto uma tensão absurda. Eu falei, caralho, vai, o Brad Pitt vai de vala, não vai de vala. E é muito bom. Assim, o filme é maravilhoso. E, cara, não tem muito o que dizer. Eu gosto muito de Once Upon a Time em Hollywood, mas os outros que vêm depois eu gosto muito mais. Antes de eu falar em que colocação ele tá na minha lista, eu vou jogar uma luz sobre seus olhos. Lembra da cena que o Brad Pitt vai dar carona pra menina, ele chega, conhece a galera do culto e tudo mais, e ele tem o pneu do carro furado, e tem aquele cara super Sim, ameaçador? Você lembra quem é esse cara? não lembro. Não tô Austin lembrado. Butler. Ah, o Austin. Não, eu sei. Então, no final, tem o cara que vai lá na casa atrás da Sharon Tate. Um deles é o Austin Butler. Só que É eu não ele. lembrava que ele tava na cena dos Austin pneus é furados. o cara que toma a murranca do Brad Pitt e quebra o nariz dele naquela cena. Cara, eu apaguei ele. É Eu o Austin lembrava dele no Butler. final do Ele filme, tá que é o Elvis. bem magricelinho, bem galeguinho, bem Sim, cara do interiorzão do Tennessee lá. é verdade. E a menina é até a. Caraca, ela tá em Death Stranding. O Kojima ama essa atriz, esqueci o A nome. hippie que pede carona lá, né? É, dos pés sujos, ela mesmo. É, Eu dos não pés lembro o sujos é nome. ótimo. É, mas ela tá toda. Enfim. Tarantino tem que Mas estar com é. pés, tá ligado, né?
É um Não fetiche, sabia. é É um, um fetiche? é um fetiche assumido dele. Caralho, não, faz Se, sentido, porque se quando ela você entra no carro, e se você ela parar, e coloca se os você parar pés. para ver, isso é uma coisa comum na filmografia dele. Se você for Não, parar não para tinha ver reparado. Pulp Fiction, personagem do Samuel Jackson e do de outra volta, eles começam o filme discutindo sobre massagem nos pés. Um Caraca. fala que é traição, outro fala que não é traição. O cara fala, mano, como assim ele foi lá massagear os pés da Mia Wallace? E aí, o que acontece depois? Os pés da Mia Wallace aparecem. Ele já. Kill Bill. Caraca. Kill Bill, quando a Uma Thurman tá lá, deitada na cama lá, a primeira coisa que ele mostra é o pé dela. A cena em que ela tá recuperando os movimentos depois da cirurgia Sim, os dos dedinhos. movimentos é os pés. Então, tipo assim, isso é uma parada que ele é assumido dele. Ele tem. Como é que é? Tem um nome pra essa porra aí de fetiche nos pés. Ele tem fetiche nos pés, é isso. Ele é um cara que pagaria pelo pack do pezinho de alguém. E ele não é turco, mas ele pagaria pelo pack do pezinho de alguém. Cara, o que tu falou faz muito sentido, porque como eu falei, tem a cena da Hip, a primeira coisa que ela faz é colocar, tipo, o Pezão pra pé no fora da janela. painel, e dá um foco, e a Margot Robbie, como ela vai assistir a si mesma no cinema, ela também coloca os pés, assim, em cima do banco, e eu falei, cara, genial, tá aí, ó, a curiosidade do Ed elucidando mais os Prome- elementos do Prometi curiosidades, mitos e lendas aqui. Estou cumprindo a minha promessa. mitos e lendas, que no caso essa não é nem mito nem lenda. É verdade, né? Mas é uma curiosidade importante. Não, uma curiosidade importante que, como eu falei, elucida melhor alguns pontos dos filmes, assim. Era uma vez em Hollywood, pra mim, ele é o filme do meio da listagem, assim, dos 10 filmes do Tarantino, eu deixo ele em quinto. Eu acho que o Tarantino, ele tem duas estruturas muito marcadas na carreira dele, que é a carreira dele pré e pós Miramax. Então, assim, Cães de Aluguel, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill 1, Kill Bill 2, eles beiram muito mesmas estruturas de produção, que eram filmes de médio orçamento. Não dá nem pra dizer que eram filmes de grandes produtoras, porque a Miramax era uma produtora muito forte, muito conhecida, que depois veio a ser destruída por conta dos casos de assédio e abuso do Harvey Weinstein. E é aí que eu até conversei isso com o no Bruno, com o Brunão, e é aí que entra muito da minha decepção até com o Tarantino, porque o Tarantino ele era meio que o pupilo do cara. O Harvey Weinstein pegou o Tarantino, botou debaixo do braço e falou: velho, você vai fazer dinheiro pra mim, então vamos fazer filme junto pra sempre. E quando o Tarantino foi questionado sobre a questão dos abusos e tal, por ser um cara próximo, ele não foi nem aquele cara que falou, tipo, não se manifestou, ele falou, prefiro não falar sobre o assunto. Então, tipo assim, ele meio que foi mais uma das pessoas que baixou a cabeça e foi meio que conivente com tudo que o Harvey Weinstein fez com tantas pessoas na indústria. É, E ele era o dono da Miramax, então essa parte da carreira do Tarantino pré-Miramax era uma carreira muito mais de liberdade criativa. Ele fez o primeiro grande filme dele de estúdio foi o Bastardos Inglórios, e aí a gente começa a ver muita diferença, ele começa a expandir absurdamente a criatividade dele. Eu acho que o Era Uma Vez em Hollywood ele é um filme que mais demonstra o amor que ele tem pelo cinema e pela Hollywood cinematográfica como um todo, o período clássico, década de 60, 70, faroestes, ele consegue juntar tudo em um filme só. E isso que o Brunão falou da questão do Bruce Lee e tudo mais, que fala que ele é o mestre do roteiro, mas é o mestre das aleatoriedades. Eu tenho pra mim que o Tarantino ele é um cara que ele enxerga o cinema de uma forma muito peculiar. E ele enxerga o cinema de uma forma muito diferente, assim. Porque, assim, todo mundo que acompanha um pouco a história do cinema e que leu um pouco sobre o próprio Bruce Lee, vou pegar o Bruce Lee como exemplo, porque ele tá no filme. As pessoas falavam que o Bruce Lee era um cara meio babaca, que o Bruce Lee era um cara meio escroto, que ninguém queria fazer filme com o Bruce Lee porque ele batia nas pessoas de verdade, que ele machucava as pessoas de verdade. Então, meio que ele usa o próprio universo dele de produção, o Tarantino, pra meio que se vingar desses mitos, sabe? Tipo, o Bruce Lee era um babaca, então beleza, então eu vou colocar ele no meu filme como um babaca e ele vai apanhar do dublê. Porque o Bruce Lee tratava mal os dublês. Então, tipo assim, só que ele faz isso de uma forma que dentro do filme é muito coerente e faz muito sentido, né? É mais um filme que tem. Acho que é o terceiro filme com Kurt Russell que ele faz. Aqui é inegável, esse filme, pra mim, ele é o filme do Brad Pitt. Pra mim, esse filme ele é mais filme do Brad Pitt do que Bastardos Inglórios, que o Brad Pitt é o protagonista. Nesse filme aqui, o Leonardo DiCaprio é o protagonista, mas o Brad Pitt rouba tanto
a parada que eu acho, cara, é absurdo ver o tanto que ele brilha mais, assim, né? O Leonardo DiCaprio, pra mim, também merecia ter levado o Oscar aqui, mais até do que no The Revenant, o regresso, né, É do o Alejandro regresso. Gonzalez, do Alejandro Gonzalez Iñárritu. Tem duas cenas incríveis nesse filme pra mim que eu preciso destacar, que é a cena improvisada. Pra quem não sabe, essa cena não estava prevista no roteiro. O Tarantino só botou a câmera lá e ligou, que é a cena que ele tá dentro do trailer e ele começa a falar com ele mesmo e ele fica puto, e ele erra o texto, ele fica puto e tudo mais. E a cena em que ele contracena com uma criancinha e a menininha vai lá e fala: Caramba, você é o melhor ator que eu já vi, não sei o quê. E você vê a transformação que esse maluco consegue fazer, velho, de chorar, ele consegue demonstrar, tipo, caraca, consegui o que eu queria, estou no caminho certo, sem falar nada, saca? Tipo, essas duas cenas pra mim valiam a conquista Nem sei quem ganhou o Oscar nesse ano, mas tô aqui falando que ele poderia ter ganhado só por essas cenas aí que já valeria a pena. Não, só pra adicionar o que tu falou dessa cena, porque antes, assim, a menina meio que dava uma desdenhada dele, porque ele já era um ator em decadência, e Sim. aí ele se esforça pra caramba e atua muito bem, e ela chega, tipo, perto do ouvido dele e fala, essa foi a maior atuação que eu já vi e tudo mais, aí ele fica até meio emocionado, meio assim, meio É... cabreiro, e essa cena é, tipo, muito, muito boa mesmo. E só mais uma curiosidade, esse foi o último filme que a Sally Mank fez com o Tarantino. A Sally Mank era uma editora muito famosa. Ela faleceu um tempo depois. E o Tarantino ele tinha uma mania, sempre que ele estava dirigindo os filmes, quando ela não participava dos sets, sempre antes ou no final das gravações, ele mandava os atores mandar um oi pra Sally, falar oi Sally, pra quando ela fosse editar os filmes, ela ver todo mundo cumprimentando ela, assim. Então, tipo, é mais uma curiosidade do carinho que ele tinha com as pessoas que ele carregava junto com ele, que sempre faziam filmes com ele. E a Sally Mank, cara, Sally Mank tá com ele desde Fiction, eu acho, nem sei se ela fez Pulp Fiction, mas ela tipo, fez a maior parte dos filmes da carreira dele, foi ela que editou. Então, uma parceria incrível, assim, que esse foi o último filme que ela fez com ele. Filmaço, incrível. E aí eu acho que ele brinca de novo com uma história real, ele já tinha feito isso com a guerra. Olha que Tarantino mudou a história da guerra, da Segunda Guerra Mundial, não vai mudar o crime que chocou os Estados Unidos, né? E a forma que ele trabalha, isso é muito incrível, né? Tipo assim, ele tem uma facilidade demais o storytelling parece que tá no DNA do maluco, saca? Ele consegue contar uma história como ninguém, assim, de um jeito que te traz tensão, te traz ansiedade, te deixa nervoso, te faz rir, faz você questionar as escolhas dos personagens, mas depois tudo faz sentido. O Tarantino, ele é um cara que ele consegue colocar as ocasionalidades nos roteiros dele, sem parecer que essas ocasionalidades estão favorecendo a história ou favorecendo o personagem, né? Tipo, porque as coisas acontecem e fala, caraca, maluco, o que que esse bicho vai fazer aí? Tipo, caraca, por que que isso tá acontecendo assim? Tipo, porra, logo agora eles estão drogados e vai fuder a porra toda. E a história gira por um outro caminho completamente diferente do que poderia ter acontecido simplesmente porque isso aconteceu. Então, eu acho que esse filme tem muito disso, assim como os outros têm, mas esse também é um grande ponto forte de Era Uma Vez em Hollywood, que pra mim é um dos filmes mais grandiosos dele, assim, né? Quando você pensa em, Um fei- escopo, né? em feitos, em escopo, é um dos filmes mais grandiosos, assim, junto com o Bastardos Inglórios, que a gente vai falar daqui a pouco. Seguindo aqui nossa listinha, eu e o Brunão cruzamos mais um filme, que seria o quarto filme de baixo pra cima, né? Django Livre. É o Django que? O sexto lugar? Sexto Sexto lugar. lugar. Sexto lugar. Sexto lugar na nossa É, lista, Django Livre. Vai, vai, Brunão, vai, vai. Eu sei porque você defendeu absurdamente não, esse pode filme. puxar. Você defendeu absurdamente esse filme quando eu falava que colocava ele embaixo. E hoje você está vendo que ele está na mesma posição quando eu falei que era um dos filmes Tarantino que eu menos gostava. É, mas quando tu falou menos gostável, eu achei que ele tá, tipo, lá embaixo mesmo, sabe? Mas ele É, tá aqui é. pra mim, tá tranquilo, porque tá Faz no sentido, mesmo. faz sentido. É, não, tá no mesmo patamar da minha lista. Mas o que dizer de Django, né? Antes de, Tem. an- antes de começar a falar especificamente do Django, eu queria só trazer mais uma curiosidade. Essa informação talvez vocês saibam. Will Smith rejeitou o papel de Django que foi dado por Jamie Foxx logo depois, porque ele não concordava com a ideia do Tarantino de fazer desse filme um filme de vingança. Ele queria que fosse um filme de amor.
um filme de um escravo que recupera sua liberdade e vai em busca de salvar a sua esposa. O Tarantino falou: maluco, você tá doido? Eu sou o Tarantino, eu quero vingança. O cara quer vingar quem levou a mulher dele, sacou? Ele falou: não, então eu tô fora. E abandonou o papel. Poderia ter sido Will Smith ali, no lugar de Jamie Foxx, mas Jamie Foxx também tá incrível no filme, né? Pode, Nossa. segue aí o que você ia falar que eu te interrompi quando você começou a falar. Não, tu trouxe perfeitamente isso aí, porque, na moral, eu acho que o Jamie Foxx, mesmo que o Will Smith tivesse aceitado, eu acho que o Will não ia ser melhor que o Jamie, sabe? O Jamie Foxx é muito bom, eu acho que o cara é o Django, velho, não tem como, mas o que dizer além do Jamie Foxx, do Christopher Waltz, né? O cara que fez filme com o Tarantino, é Oscar, garantido. E ele tá, tipo, muito bom, sabe? Mais do que o Jamie Foxx, o Christopher Watts é maravilhoso, você é louco. Eu ainda acho que ele tá melhor em Bastardos Inglórios. Cara, ele lá em Bastardos Inglórios é maravilhoso. Mas ele aqui também, junto com o Jamie, a dinâmica deles, de um caçador de recompensas experiente, treinando um escravo, ensinando idioma e tudo mais, essa dinâmica é muito massa. E eu gosto desse filme porque, além de ter as características do Tarantino, pra mim ele vai, tipo, longe, ele tá, tipo, foda-se mesmo, ele faz neguinho voar com um tiro lateral, assim, de uma pistola, ele faz um diálogo, cara, aquele diálogo do pessoal quando tá usando os sacos na cabeça, assim, que tem o Jonah Hill, é muito bom. E ele mostra o forte dele, né? Que é fazer os diálogos, fazer cenas é, sangrentas, mas também super divertidas com as coisas aleatórias, como eu falei, neguinho voando com bala, assim, de atirar de um ângulo nada a ver, assim, é muito bom. E eu além desses, é porque, sei lá, acho que as atuações desse filme eu gosto muito delas, porque tem a cena clássica também do Leonardo DiCaprio machucando a mão e isso indo pro corte final, e é muito bom, porque assim, essa cena assim que o DiCaprio faz alguma coisa Candy, esqueci o nome do É personagem. o Calvin Candy. Calvin. Calvin Candy. Enfim, mas essa cena em que o DiCaprio machuca a mão assim na vida real, corta a mão assim, coloca um paninho e tudo mais, é muito boa. E o Samuel Jackson, que faz um personagem negro, só que super racista, super filha da mãe. E assim, eu gosto muito das atuações desse filme, até porque elas são muito caricatas, né? Você pega o próprio Samuel Jackson, é super caricato. O Jamie Foxx sendo um escravo e tudo mais, e depois virando um caçador de recompensa, até com uns requintes de classe, assim, por ter sido ensinado pelo personagem do Christopher Watts. É muito engraçado, é tudo muito caricato e eu gosto muito desse filme, porque, sei lá, pra mim tem tudo do Tarantino, assim, no seu máximo esplendor, assim, sabe? É a fórmula tarantinesca colocada certinha na caixinha que o Tarantino tá, sabe? Eu gosto muito desse filme e o roteiro é muito legal, o filme é muito divertido, as cenas são muito boas e também tem todo um contexto histórico escravidão e de amor também. O Will Smith não quis o filme, mas tem muito amor também, porque o Django tá procurando vingança, mas ele também quer achar o É. amor da vida dele, recuperar o amor da vida dele. Então, assim, tem de tudo nesse filme, tem romance, tem drama, tem contexto social, como eu falei, da escravidão, tem comédia, tem diálogos super engraçados, tem tudo, tem sangue. Tarantino. Tem Tarantino. E eu acho que essa questão que você falou de ser um filme mais. Como é que a gente pode dizer, né? Mais exagerado, É, digamos assim. Eu acho que isso talvez seja uma das coisas que me incomode, porque, querendo ou não, é um filme que tem tudo do Tarantino, mas tem tudo do Tarantino de um jeito diferente. Assim, né? Eu acho que, tipo, até nas escolhas das cores, no estilo de design de produção mesmo do filme como um todo, é tudo um pouco muito exagerado. A história é muito bem costuradinha, né? Tipo, os caras conseguem bolar um plano muito legal dentro da realidade que eles querem passar, né? Tipo, de achar um cara que comercializa negros que lutam pra poder um cara que quer começar nas lutas. Então, tipo assim, tem todo um contexto por trás. O Samuel Jackson faz o personagem negro mais detestável da história do cinema. Ele mesmo já falou isso numa entrevista. Quando o Tarantino chegou pra ele e falou: tem um personagem pra você, ele entregou e falou: cara,
você quer que eu faça o negro mais detestável da história do cinema? Ele falou, quero. Eu falei, beleza, tô dentro. É isso mesmo que eu quero fazer. Só que assim, a, a, a atuação do Jamie Foxx, eu acho que, por mais que ele esteja muito bem, eu acho que dentre todos os personagens ele é o que menos se destaca. Assim, né? O Christopher Waltz rouba muito a cena, tanto é que ganhou o Oscar de novo, por um filme do Tarantino de novo. E eu acho que ele emula muitos trejeitos do Hans Landa, só que ele pega tudo que o Hans Landa fazia pro mal, aqui ele faz meio que pro bem. Então eu acho que por ver muito um Hans Landa do bem, isso já me incomodou um pouco. O Leonardo DiCaprio que tá absurdo, tá? De novo, o Leonardo DiCaprio com o Tarantino funciona de uma maneira muito absurda. Parece que ele se entrega de uma forma que ele não faz em outros filmes, assim, saca? Na vida dele mesmo, né? Porque a cena que ele pega o martelo e quebra a cabeça uma caveira, né? Tipo um crânio de osso, assim, com um martelinho, ele corta a mão de verdade e deixaram seguir a cena. E ele gravou o restante das cenas todas com a mão cortada. É muito foda. É... O filme concorreu a muitos Oscars, inclusive só o Christopher Waltz ganhou, concorreu ao melhor filme, concorreu ao melhor roteiro. Sempre que o Tarantino lança um filme, o filme dele tá concorrendo ao melhor roteiro, isso é absurdo, né? Concorreu à melhor fotografia. A fotografia do filme é linda, lindíssima. Aquela cena que o bicho dá um tiro e o sangue resvala num campo de lírio branco, assim, que tudo fica ensanguentado. Aquela cena é lindíssima. Diga lá, Bruno. Só queria comentar uma parada que eu não comentei e assim, eu acho que eu gosto muito da trilha sonora desse filme, assim, Incrível. todas as trilhas sonoras do Tarantino são muito boas, mas pra mim essa se sobressai porque ele pega, pô, trilhas que nem tu falou, ele já pega músicas que já foram usadas e tudo mais, então ele traz não só trilhas que já foram usadas em outros filmes, mas também como do próprio Django, né, das antigas, O e faroeste ele também. clássico do Franco Nero, né? Exatamente, e tem o próprio Django no filme, né, que fala, o D é mudo, aí ele eu sei e tudo mais, enfim, aquela cena é muito boa, mas a trilha sonora desse filme é uma que eu me pego escutando o tempo todo, e eu sempre tô cantando, tipo, Django, Django, have you always been alone, né, eu sempre tô Isso, cantando, assim, é muito boa. isso tem um nome, cara. Isso tem um nome. E você sabe qual é o nome disso. Ennio Morricone. É Ennio Morricone. Ennio Morricone é o deus das trilhas sonoras de faroeste. Isso é verdade, mano, não tem como, eu amo o Ennio Morricone. Qualquer trilha sonora de filme de faroeste marcante que você consegue lembrar de cabeça, pode ter certeza. Foi o Ennio Morricone que fez. É verdade, mano. Você pega. Cara, tem uma outra trilha também, o Lo King. O His Name was King. He had a horse. É muito bom a trilha sonora desse filme, muito boa, assim, é incrível. Pra mim, uma das minhas favoritas de todos os filmes, assim, trilha sonora. E eu acho que talvez, assim, lá em cima com Kill Bill seja minha trilha sonora favorita dos filmes do Tarantino. É, não, trilha sonora pra mim é a favorita, eu vou falar quando chegar o filme. Vou falar quando chegar o filme. Eu puxei o Django, que bateu igual. Foi isso. Não, mano, na Foi tu. verdade, na sua lista o Django é sexto. Olhando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Django é o oitavo na minha lista, tá? Porque é Jack Ah, Brown, é porque Prova tu de colocou. Morte e Django Livre. Esses são meus três de baixo. Ah, Quais são os seus três de baixo aí? É Jack Brown. É porque na sua lista não tem uma prova de morte, porque você não assistiu e você não não tem, colocou. exatamente. É o Jack Brown, Os Oito Odiados, Once Upon a Time in Hollywood e o Django agora, que na minha Beleza. lista, ele é o sexto mesmo. Na tua é a oitava, né? Então agora eu vou jogar um filme aqui para já trazer uma polêmica, porque aí seria o sétimo na minha O seu lista. sétimo, é. O meu sétimo filme que, pelo que eu colei lá, ele é seu top, tá? E... Meu sétimo filme é Kill Bill 2. Eu acho muito foda a sacada do Tarantino de ter dividido o filme em duas partes. Kill Bill 1 e Kill Bill 2. Kill Bill 1 é muito mais experimental. Ele é muito mais um filme com características de filme independente, de filme mais underground. E o Kill Bill 2 é um filme mais superprodução, digamos assim, né? Que tem as cenas do Japão, tem as cenas do Pai Mei, tem as cenas mais características do filme. A história do Kill Bill como um todo é incrível.
Mais uma curiosidade para quem não sabe, ele começou a escrever a história do Kill Bill quando ele estava gravando Pulp Fiction em 94, com a Uma Thurman, os dois começaram a construir a personagem da noiva juntos. Ela era chamada só de a noiva. A Beatrix Kiddo não tinha nem nome na época, era só noiva. E o Tarantino veio a construir muito disso depois, junto com ela. A Uma Thurman foi musa dele, tá a capa de filme dele, né? E, e para mim, essa diferenciação de estética e de características técnicas que são usadas no Kill Bill 1 pro Kill Bill 2 faz eu preferir o Kill Bill do que o Kill Bill 2. O Kill Bill 1, pra mim, inclusive, ele é muito mais violento. Eu nunca vou esquecer, porque o primeiro Kill Bill eu assisti na pirataria frenética, porque eu era moleque, eu tava no ensino médio, eu não tinha tanto acesso às coisas assim. Meu tio chegou em casa com o filme e falou: moleque, consegui esse filme aqui, não sei o que, é um dos filmes mais violentos dos últimos anos, não sei o que. Eu falei: cara, esse é o filme do Tarantino, velho. E é justamente aquela cena daqui. A primeira cena do filme é um plano fechado na cara da uma turma toda ensanguentada, espancada, toda estrupiada. E o filho da puta do Bill vai lá dar um pipoco na cabeça dela e você vê, tipo, o estampido estourando na cabeça dela, sangrando. Eu falei: caralho, isso é muito real, velho. Isso é muito real. E aí conta toda a história da igreja, que ela tinha fugido, enfim, a história do Kill Bill que a gente já conhece. É, aqui é literalmente por questão de gosto, porque eu acho que os dois filmes eles se equivalem. Eu acho que além deles se completarem, eles se equivalem. E eu acho que por questão de gosto, eu prefiro a estética e a estrutura e o modelo narrativo que o Kill Bill 1 leva do que o Kill Bill 2, que o Kill Bill 2 pra mim, ele é um filme mais formalzinho, né? Tanto é que os capítulos são muito mais bem encaixadinhos. Ele segue uma linha de raciocínio muito mais própria, apesar de dar espaço para personagens muito mais legais, como o personagem do Michael Madsen mesmo, que é o irmão do Bill, e que o Michael Madsen é um cara que ele só consegue fazer filme com Tarantino. Ele não funciona em lugar nenhum. Qualquer filme do Michael Madsen que você for assistir, que não é do Tarantino, parece que ele é o Cigano Igor dos Estados Unidos, tá ligado? De tão ruim que ele é sem ser com o Tarantino. Eu não sei o que o Tarantino faz com esse maluco, que ele funciona com o Tarantino. Sem ele, ele é o Cigano Igor dos Estados Unidos. É isso que eu tinha pra falar de Kill Bill 2, Bruno. Eu falei que eu sei que Kill Bill tá no teu top 3 aí, né? Ainda tô ficando rico. Ai, mas sim, cara, eu entendo. Eu coloquei dando spoiler aqui já, então, eu coloquei o Kill Bill volume 1 e o volume 2 lá em cima, porque, como o Ed falou, além de ter essa sacada de dividir, para mim é uma obra integral os duas partes, né? Então, eu entendo como sendo um filme que foi dividido em duas partes. Por isso que eu coloquei os dois lá em cima, não tinha como separar, sabe? Porque para mim funciona como um, volume 2. Mas lógico que se a gente for pegar, tipo, da visão mais fria e técnica que o Ed pega, você claramente consegue separar os dois. Mas os dois, para mim, estão lá em cima. E, cara, esse aqui tá lá em cima por puro fator entretenimento. Você tem a Uma Turma com um colã amarelo com espada se vingando. É vingança, que não é, falou lá do Django. E, assim, como eu vi o Cães de Aluguel, e era algo que eu queria explicar lá, porque, assim, para mim, o Tarantino, a concepção que eu tenho do Tarantino é o que eu vi de Kill Bill, sabe? Porque eu vi o Kill Bill e me marcou o Kill Bill antes de qualquer outra coisa do Tarantino. Eu vi o Cães de Aluguel depois. E por isso que eu ia argumentar que, assim, para mim, a minha visão do Tarantino é essa visão mais aleatória, mais violenta, mais que não se leva tão a sério, com esses diálogos. Os diálogos são sempre muito bons. Isso aí já tem em todo o filme dele mesmo, inclusive Cães de Aluguel se sustenta muito por, por causa dos diálogos, né? Porque, como o Ed já comentou, os outros filmes têm um escopo muito maior. Você pega o Inglourious Basterds, tem vários núcleos acontecendo em vários lugares, tramas que tá acontecendo em países diferentes. O Django também, pô, tem muita viagem, eles atravessam o país e tudo mais, não sei o que. Não, o Cães de Aluguel tá lá, mano. É um ambiente com diálogos e atuação. Tá tudo estruturado assim. E só que eu não tinha essa referência inicial. Minha referência inicial é o Kill Bill. E pra mim, quando eu vi Kill Bill, cara, é entretenimento máximo. É espada, é sangue, é vingança, são lutas da hora.
enfrentando a mulher na cozinha com a faca é maravilhoso, ela enfrentando a Lucy Liu com espada é maravilhoso, ela enfrentando a menina que luta com uma espécie de Morning Star com uma corrente mais alongada, assim, com aquela bola de metal, é maravilhoso. Ela enfrentando o grupo lá de 100, eu Crazy não lembro. 99s. Exatamente, assim, cara, e toda a fotografia é muito da hora. E no primeiro filme mesmo, como o Ed falou, você tem a cena da igreja, o foco nela, e até o plano, assim, tipo, tem uma hora que ele mostra meio que de cima como os assassinos, que ela fazia parte desse grupo do Bill, que era de assassinos, eles olhando, assim, a noiva de cima, é tudo muito bom. E é fator de entretenimento puro, é sangue, são diálogos foda, luta foda, ela luta. Cara, são coisas tipo Pai Mei, são coisas como os 5 pontos que explodem o coração, são coisas como arrancar o olho da mulher com a mão, como se fosse uma cobra, assim, a mão dela tirando o olho da mulher. É isso, velho, é entretenimento máximo pra mim, e é o que eu sempre falo pra mim, cinema, muito mais do que qualquer outra coisa, é entretenimento, e Tarantino pra mim sempre foi isso, entretenimento máximo, e depois, assim, que eu vi Cães de Aluguel e outros, eu vi também que ele tinha mais essa característica de, se você pegar o Cães de Aluguel, os próprios Oito Odiados, de trabalhar mais o roteiro, os diálogos e as atuações e se manter ah, e ter como essas coisas como foco principal, sabe? E foi o que começou a carreira dele lá em Cães de Aluguel. Tudo bem que ele tinha feito uma coisinha outra antes, mas é isso. É por Uma isso que, coisinha pra mim, antes. uma coisinha antes que eu vi, assim, dando uma olhada aqui, não vi esse filme, é alguma coisa que ele fez nos anos 80 assim, antes de fazer o Cães de Aluguel. Mas é isso, a referência que eu tenho e por isso que o Bill tá lá no topo, o volume um e o volume 2 os dois estão, assim, eu coloquei o volume um como primeiro lugar, o volume 2 como segundo, mas poderia ser o inverso também, porque eu entendo eles como uma obra só e tá lá no topo pra mim. Kill Bill é onde o Tarantino bebe e se afoga nas suas referências, suas paixões do cinema asiático, que ele também nunca negou pra ninguém, o tanto que ele ama, principalmente o cinema chinês, né? Então, tudo isso que você falou, você foi falando, eu fui só lembrando aqui, porque são referências muito claras, né? Tipo, o colã amarelo é uma referência imediata à roupa que o Bruce Lee usa no Operação Dragão. A questão das espadas, ele trouxe da lenda do Hattori Hanzo, que era Do o Hattori Hanzo. samurai japonês, o ninja que lutou contra o demônio. É, o Pai Mei, que ele trouxe inclusive o Gordon Liu para fazer o personagem, que o Gordon Liu foi um ator muito famoso na década de 80 no cinema chinês, que ele fez a trilogia das 36 câmeras do Shaolin, e o personagem do Pai Mei é uma referência de um personagem citado nesses filmes que não aparece, então ele deu vida para um personagem que é comentado como uma lenda no filme mítico do cinema de Kung Fu chinês, daqueles filmes que o Hermes e Renato fazia dublagem no Telaclass, tá ligado? Então, tipo Sim. assim, o Tarantino ele bebeu de muitas e muitas e muitas. O Kill Bill, na época que ele foi lançado, tinha uma lenda de que existia, tipo, um desafio para quem encontrasse as mais de 450 referências cinematográficas que tem no filme. Tipo, sei lá, a luta da Uma Thurman com a Lucy Liu é uma referência característica à cena final do Lady Snowblood, que é um filme chinês, um filme japonês, que duas mulheres lutam com espada na neve, quando uma morre, cai na neve, o sangue espalha. Então, tipo, todas essas referenciazinhas, tipo, tudo isso que você citou como exemplo, velho, tipo, tudo isso tem uma referência em algum filme. Alguém já fez isso. O Tarantino só saiu pegando, era como se ele tivesse pegado, sabe aqueles cara que faz imagem de quadro que você tem no TikTok, tem no Instagram direto. Tipo, o cara desenha um quadro com cubo mágico, sei lá. Ele vai fazendo os cubos mágicos, depois ele monta 400 cubos mágicos e faz a cara do Obama. É mais ou menos isso, sacou? Tipo, cada cubo mágico é um filme diferente que o Tarantino pegou, usou e para montar o Kill Bill, assim, saca? Então, tipo assim, a cena da igreja. Sabe qual é a referência à cena da igreja, velho? Sabe um plano aéreo que mostra quando o Michael Madsen chega lá com as outras três mulheres, assim, antes deles entrarem, o Bill já tava lá dentro, tava rolando o casamento, todo mundo feliz, eles chegam, e aí depois eles pegam e entram. Sabe qual é a referência daquela cena? O clipe de November Rain
do Guns N' Roses. A cena do Slash tocando guitarra sem tomada no deserto, aquela cena que ele toca guitarra e tem a igrejinha no fundo, Tarantino usou isso como uma das referências, tá ligado? Tipo, o nível de maluquice. E quando você pega pra colocar cena a cena assim, você vê que tem muito disso, né? Então, assim, o Kill Bill, pra mim, ele é o ápice da demonstração de conhecimento cinematográfico que esse maluco tem, porque por mais que ele tenha usado, sei lá, 450 referências, ele cria algo completamente original, saca? E o Tarantino, ele é meio que de fases, né? Porque ele fez os Kill Bills, os dois Kill Bill, e ele ficou um tempão sem produzir nada, sem fazer nada, até ele ir fazer o Bastardos Inglórios, ele teve um hiato de muitos anos. E o que que ele fez entre Kill Bill e Bastardos Inglórios? Ele produziu lá o The Man of the Iron Fist, que você tanto gosta, que é um Kill Bill, véi, saca? Sim, É um velho. Kill Bill, E é praticamente. muito. E é maravilhoso, viu? Também. Agora eu só tô em dúvida. É o Robert Rodrigues que dirige ou não? O quê? Não, O The Man of the Iron Fist, não, não, né? não é. Mas ele tá envolvido também, não tá? Eu Eu lembro de vou, ter visto o eu, nome dele. eu vou achar aqui agora pra você. Tá, mas enquanto tu procura, só queria pesquisar só queria comentar algo massa que tu falou que tem isso, né? Ele pega essas inúmeras referências e cria uma mitologia, porque lá no Kill Bill, pô, tem a mitologia de que ela, pô, ela vai treinar com o Pai Mei pra aprender as técnicas e tudo mais, até O, que o Bill, o o próprio Bill RZA, o, aprendeu. o RZA é quem dirigiu o filme. Ah, sim, E aí o roteiro é do Eli Roth com o RZA, e aí tem um elenco incrível e um dos produtores é o Tarantino. o Tarantino, então Robert Rodrigues não tá nesse, jurava que tava. Cara, tipo assim, cria mitologia foda. Aí tem o Pai Mei, ela vai treinar com o Pai Mei, porque ele treinou o Bill, os carai, ela precisa estar no mesmo nível pra poder derrotar o Bill. Aí ela vai, que tu lembrou, assim, brilhantemente do Hattori Hanzo e toda a parte da espada e tudo mais. E assim, é muito bom. O cara se nega a treinar ela e fazer uma espada até que ela fala, não, eu preciso pra matar o Bill, assim. E, pô, toda a mitologia, assim, ele pega, que nem tu falou, 50 milhões de referências e cria a mitologia dele, assim. Muita gente, mesmo quem gosta muito de cinema e grava as referências tudo, não vai ter essas coisas que aparecem no filme do Tarantino como Exatamente. as referências originais. Não, mano, é a mitologia do Tarantino, mano. O Pai Mei, mesmo que seja o personagem que foi citado lá em outro filme, mesmo que alguém conheça, não, mano, o Pai É Mei dele, né? é dele, mano. O Hattori Hanzo, se alguém ouvir Hattori Hanzo, na moral, vai lembrar, mesmo que tenha a mitologia real do Hattori Hanzo, e tudo mais, mano, vai lembrar do cara que faz a espada lá no Kill Bill Vai e lembrar treina do, ela na espada. vai lembrar do Naruto, né? Tem um Hattori Hanzo no Naruto, no Naruto. Eu lembro do Kill Bill. É isso, não, mas eu concordo. É isso. Eu tô falando assim, tipo, é dele. Ele É dele. assume e ele puxa pra ele e é absurdo, assim. Então, Se, vai, pode ir. não, eu ia falar, se pá, vou até longe falando que eu lembro mais da Beatrix Kido com o colã amarelo com preto do que o próprio Bruce Lee, porque o Bruce Lee não é da minha época. Eu vi Sim, filmes dele, lógico, sim, só que são coisas que eu tive que procurar depois, entendeu? faz todo sentido. Posso puxar um aqui então agora, que seria o próximo da minha lista? Não, tu vai puxar até a gente se igualar. É o quê? O sexto agora, o teu? Um, dois, três, quatro, cinco. Agora é o sexto, meu sexto. Pronto, eu tinha falado até o sexto. Meu sexto, Bastardos Inglórios. Meu sexto filme tá atrás do Era Uma Vez em Hollywood. Bastardos Inglórios, que é o primeiro filme do Tarantino produzido num grande estúdio. É quando ele sai da Miramax e vai para a Universal e começa a produzir filmes com muito mais dinheiro, com muito mais aparato, com muito mais tudo. E aí você vê já de cara toda a diferença do que esse cara faz, né? O cara fez um filme onde ele consegue rodar com alemão, com francês, com americano, véi, italiano, com a porra toda junto, assim, saca? E foi uma primeira demonstração da genialidade dele num ponto que eu acho que, cara, talvez seja algo que fuja um pouco até da história do cinema, assim, que é remontar fato histórico, saca? Tipo assim, é você pegar a história do nazismo, como que a guerra foi encerrada.
como que acabou a guerra. Quem que encerrou a guerra na vida real? Tá, não quero que seja assim. Eu quero que o fim da guerra seja um cinema pegando fogo, tá ligado? E eu quero que isso aconteça de uma maneira estilizada, do jeito mais divertido possível, depois de diversas cenas de tensão, de investigação, de humor, de tudo. A gente tem um Brad Pitt aqui no auge da carreira, né? Já o superastro do cinema que ele era. E aqui foi a primeira vez que o Tarantino trabalhou, tipo, com um superastro. Porque se hoje você pega pra assistir Pulp Fiction, você fala, pô, mas ele fez filme com Bruce Willis, com John Travolta. Mas na época, mano, na época ele tava ressuscitando a carreira dessa galera toda, saca? Aqui não, aqui o Brad Pitt ele já estava estabelecido como um cara foda. E aí ele vai buscar, tipo, Diane Kruger pra fazer lá a Miss Von Hunchmarch. Sei que, tipo, pô, beleza. Não tinha tanto filme no currículo. Ele vai lá numa série de investigação alemã, austríaca, nem sei direito, e traz o Christopher Waltz. Ninguém nem sabia que era o Christopher Waltz em Hollywood, tá ligado? O bicho traz o Michael Fassbender, velho. Michael Fassbender não tinha espaço em Hollywood, tá ligado? O cara traz o Michael Fassbender, dá um papel ali pra ele ali do o cara que faz assim em vez de fazer assim, né? Uhum. Então, tipo, velho, tipo, a clássica cena pô, vamos brincar do papelzinho na cabeça e tal, tipo, mano, são muitas genialidades, micro genialidades dessa cabeça que é genial, assim, saca? A mitologia que ele cria do urso judeu, o lance de escalpelar nazista e juntar os escalpos, então, tipo assim, tudo que ele constrói, o Hans Landa, que é um vilão que você ama odiar, é um dos caras mais sádicos, um dos caras mais bizarros que eu mais teria medo de encontrar com esse cara, velho. Toda vez que esse cara entrava em cena era um absurdo. E eu lembro muito da sensação que eu tive da cena em que ele vai interagir com a personagem da Diane Kruger que tá com a perna engessada, que foi tipo uma parada que é uma ocasionalidade que existe. E eu sempre falei isso quando a gente conversou aqui, que tipo, ocasionalidades servem para atrapalhar o seu protagonista de chegar no objetivo dele, não para ajudar. E aqui é isso que acontece, né? Tipo, tem toda aquela cena, ela quebra o pé, e aí engessa o pé, e aí o Hans Landa é um cara muito curioso e tá sempre observando, tipo, o que que aconteceu isso aqui? Você foi esquiar? Quando que você foi esquiar? O que que você tava? Ah, que engraçado, porque, saca, tipo, ele solta umas coisinhas assim pra, tipo, eu sei que você tá mentindo, mas eu vou fingir que eu acredito, saca? A cena do Gorlami. Gorlami. Tava Dominic do, esperando você trazer. Dominic do Coco. Enzo Gorlami. É muito An bom. Antônio Margaretti. É muito foda, mano, saca? Tipo, são genialidades, assim, tipo, a personagem, ele traz como é que é o nome do Barão Mordo? O Daniel, Que tá de nada de novo no front, não é? isso, Daniel Brum, eu acho. Daniel alguma coisa. Que ele é muito foda, mano. Ele Ele tinha, é muito foda. ele tinha feito um filme alemão que ele é filho de uma mulher que tá em coma e ela retorna do coma depois da guerra e ele começa a mentir que o mundo não mudou pra ela achar que o tempo não passou tanto, assim. É um filme muito foda. É Adeus Lenin, eu acho. Adeus Lenin, eu acho o nome do filme. É, o nome dele é o Daniel Bru mesmo, só Daniel pra Brum. confirmar. A própria menina loirinha que faz a Xoxana, eu esqueci o nome dela também. Cara, incrível, é incrível. E a cena inicial, mano, aquela tensão que ele chega na casa do cara, começa a conversar no Tom idioma. super ameaçador também. E aí, tipo, ele sabe que a galera tá embaixo, tipo assim, ó, me fala onde é que eles estão, e ele vai lá e ela consegue fugir, e tem o Au revoir, Xoxana, velho. É um filme que é cheio de momentos históricos, assim, saca? Que se você vê a foto, você escuta o barulho, saca? Você escuta o áudio da cena, saca? É, é das coisas mais incríveis mesmo, assim, que ele já produziu. E aqui, mais uma vez, só tá mais pra baixo da minha lista, puramente por questão de gosto. Porque é um filme, sei lá, pra mim, nota 9 pra cima. E aí, se eu fosse classificar, ele tá em sexto por vírgulas. Sei lá, se ele é 9, os filmes que estão acima dele é 9.1, 9.2, 9.3.
Saca? Tipo, é Uhum. só por isso. Porque é um filme incrível, é um filme, cara, que. Se você não viu, você que tá acompanhando a gente no YouTube, eu estou olhando no fundo dos seus olhos aqui agora. Vá assistir Bastardos Inglórios. Vá assistir Bastardos Inglórios. É isso que eu tinha pra falar, Bruno. Manda ver aí. O Inglourious Basterds, na minha lista, tá em terceiro. Logo abaixo do Kill Bill Volume 1 e Volume 2. Porque eu gosto muito desse filme. Como tu falou, ele reencenar um evento histórico e mudar tudo. E ter todos esses personagens que mesmo que tenham, cada um tem o seu tempo, assim, de tela. Cara, o Blu-ray, pra quem só tá ouvindo a gente pelo Spotify, o Ed acabou de mostrar um Blu-ray, o Inglourious Basterds, do Inglourious Basterds, tá aqui se amostrando, tem todos os Blu-ray, mas com toda razão, se eu tivesse também, ia estar mostrando. Não tenho o Blu-ray do Era Uma Vez em Hollywood, então se tiver alguém aí que quer presentear, mandar um recebidos, Caraca, fala comigo no direct que eu passo o meu endereço pra você mandar o Blu-ray pra mim de presente. Aí tem que comprar que- dois, tem que mandar um pra mim e um pro Brunão. por favor. Tem que abrir a caixa postal do canal. É, ficando importante. Vai vendo. Pois é, Inglourious Basterds, cara, tu já falou tudo. Cara, o elenco é tão bom e são pessoas que na época também não eram tão. Elas não eram tão cartinhas marcadas ali em Hollywood, como tu falou, Michael Fassbender, que depois, pô, fez muita coisa. O próprio Christopher Watts, que explodiu depois daquilo, né? Até por causa do Oscar. E o próprio Brad Pitt, o Eli Roth, que como tu também já tinha comentado, foi o Tarantino que basicamente descobriu o cara assim e ajudou ele a ter mais visibilidade. E isso é muito foda, porque, cara, opa, pode falar. Só pra trazer, você falou do Eli Roth, só pra trazer essa informação pra quem não sabe, o Eli Roth no filme, ele é o urso judeu. Ele é o cara que bate na galera com o taco de beisebol lá. Esse cara é o mesmo cara que dirige também filmes de terror e é o cara que dirigiu o Albergue, que foi produzido pelo Tarantino. Cara, foda, eu gosto dos filmes do Albergue e eu gosto do personagem dele, é muito bom, né? É super caricato e é muito tarantinesco, assim, como eu gosto de falar, é super caricato, todo mundo é muito caricato, até o próprio Christopher Waltz, apesar de ser, tipo, aterrorizante e cínico, como tu falou, e, cara, ele tem uma presença muito foda no filme, eu acho que ele rouba a cena, com certeza é o personagem que as pessoas mais lembram, assim, junto com o Eli Roth, eu aposto assim, até coloco que lembram mais do Urso Judeu do que do Brad Pitt e de outros, assim, mas Christopher Watts tá lá no topo. E, Eu ouso dizer que o Hans, ouso dizer não, porque essa é a minha opinião, então eu não tenho o que ousar dizer, é a minha opinião. Pra mim, o Hans Landa, ele é um dos três maiores vilões da história do cinema. eu já sei qual é o seu primeiro, hein? Quem é meu primeiro, Bruno? Eu não lembro o nome do personagem, mas é de onde os fracos não têm vez, não é? Ele mesmo, ele mesmo. Olha aí, a gente ainda Mas comenta desse filme aqui. o segundo colocado da minha lista, ninguém jamais vai saber. Oxi. Sabe quem pra mim é o segundo maior vilão da história do cinema? Ah, Ursinho Lotso, de Toy Story 3. cara. É, aquele bicho é bizarro mesmo. Pra mim, ele é o sadismo em pessoa. É ele. Mas segue aí que a gente tá falando de Tarantino, não é de Toy Story. E Não, eu tô mas foi aqui bom. viajando. Não, mas foi bom trazer, ó. Vocês já sabem o top 3 vilões do Ed. Eu não vou falar os meus agora porque eu não consigo nem pensar. Tenho que Vamos guardar um conceber episódio pra ainda. vilões depois. Caraca, com certeza, fazer uma tier list de vilões. Olha aí. Quer uma tier list de vilões? Comenta aqui. Se tiver 15 comentários, que a gente tá com pouco seguidor ainda, a gente tá. Então, se tiver 15 comentários, quero uma tier list de vilões, a gente vai fazer. Show. Comenta lá no Instagram, o Desafio Ed, lançado. talvez a gente. Desafio lançado, talvez a gente coloque uma caixinha, não sei. Mas, continuando, Inglourious Basterds é maravilhoso. É, evento histórico, Brad Pitt e outros enfrentando nazistas, e é isso, não tem nada mais satisfatório do que enfrentar nazistas e eles perderem, cara. É isso, eles sempre têm que perder
Seja no passado, seja no presente, seja no futuro. Não tem espaço para eles, não. Queria dizer isso, né? Vamos. Os tempos tão bem complicados, né, Ed? Então é melhor a gente deixar claro aqui. O Monark talvez discorde de você, mas, Sabia que você ia falar algo assim. mas como ele não tá aqui, a gente pode seguir a nossa lista. Faltam 3 filmes, Brunão, pra gente fechar. Só que um dos 3 filmes é o Kill Bill Volume 1, que você citou que é o seu primeiro, e eu citei que tava mais pra cima, só que eu acho que a gente acabou falando dele quando a gente comentou do Kill Bill 2, então acho que meio que já vale. Não sei se você quer completar mais alguma coisa, mas acho que tudo que eu tinha pra falar sobre o Kill Bill 1 eu acabei falando quando eu falei do Kill Bill 2, porque os filmes eles meio que são yin yang, né? Um meio que completa o outro, assim. Exatamente, como eu tinha comentado, eu vejo os dois filmes como uma obra só mesmo, e é uma obra só, né? Que ele dividiu em 2 partes, mas eu já tinha falado dos 2 filmes integralmente, então bora seguir. Puxa aí os outros que estão faltando pra você. Tá, vamos resolver logo a lista, então. Como eu falei, o Inglourious Basterds é o terceiro, e em quinto e quarto lugar, quinto é Pulp Fiction, e em quarto, Cães de Aluguel. Bora lá, pode puxar qual que você quer comentar primeiro, que eu já sei qual que vai ser, que é o Pulp Pulp Fiction, para Fiction, deixar Pulp por Fiction. último, Cães de Aluguel. Puxa o Pulp Fiction. Cara, Pulp Fiction, eu acho que é um dos filmes do Tarantino que o pessoal mais lembra, assim, depois de Kill Bill. Tu gosta mais de Cães de Aluguel e vai comentar mais sobre, mas eu acho que o pessoal lembra mesmo é Pulp Fiction e Kill Bill, assim. E eu super entendo por quê, porque Pulp Fiction é. Cara, eu não comentei em Kill Bill, mas vou até aproveitar para comentar agora que assim, a trilha sonora de Kill Bill é muito boa, como eu falei, eu coloco assim lá no topo junto com Django, mas Pulp Fiction também tem uma trilha sonora muito boa que as pessoas costumam lembrar bastante, mas não só isso, as pessoas lembram muito do John Travolta com o meme assim olhando para os lados, mas também a cena com o Samuel L. Jackson no começo falando que o cara fala inglês e atirando assim. Mas enfim, eu gosto muito de Pulp Fiction porque quando eu assisti, eu já tinha visto outros filmes do Tarantino. Eu acho que o Pulp Fiction eu assisti depois de ter visto Kill Bill, depois de ter visto Cães de Aluguel, Inglourious Basterds, eu não lembro se foi depois que eu assisti Django, mas eu acho que não foi. Assim, eu vi o filme e eu achei muito legal o jeito que ele conta a história, que é de uma forma meio, sei lá, meio entrelaçada, até um pouquinho confusa, assim. Não muito confusa, mas o filme, ele começa de um ponto, aí vai para outra, e depois volta para outra, e no final do filme é o começo, e aí você, assim, eu achei isso muito foda. Pelo que eu tô falando, parece que é super confuso, mas não é confuso. E tem. Eu não tô muito lembrado da trama. Assim, eu gosto do Pulp Fiction. Eu lembro que tem uma maleta super secreta com alguma coisa e o Bruce Willis se entrelaça com essa maleta junto com os personagens do John Travolta e do Samuel L. Jackson. E aí tem uma turma quase morrendo e vem o John Travolta e coloca assim, e, tipo, eu tenho todas as cenas gravadas na minha cabeça, só que a linha da história tá um pouco borrada aqui. Me dá um help aqui, Isso, Ed. e isso é comum, porque assim, o filme é montado de uma forma onde ele começa no meio e ele termina no meio, tá? Tipo, a estrutura do filme é assim. O Pulp Fiction, cara, é muito foda falar, assim, Cães de Aluguel pra mim só tá em primeiro na lista por puramente questão de gosto, tá? O gosto do Erdman. O Erdman crítico, se eu fosse dizer assim, Pulp Fiction é o melhor filme do Tarantino disparado, toda a construção e representatividade dentro da história do cinema, porque o Tarantino, ele redesenhou a montagem no cinema, né? Então a gente tinha, sei lá, o construtivismo russo lá em 1920 com Dziga Vertov, com Eisenstein, com esses caras fazendo Encoraçado Potemkin, O Homem como a Câmara e o Escambau 4. Esses caras determinaram a montagem no cinema. O Tarantino, ele vem e ele mostra que é possível você fazer um filme onde você consegue entender plenamente uma história com uma montagem completamente não linear. Então, assim, é o filme que redefine a montagem não linear. Muitos filmes depois vieram depois, muitos filmes quiseram trazer uma estrutura não linear, muitos filmes começaram a ser feitos de trás para frente, do meio para o meio,
Pega aí o Memento do Nolan, né? Que é de 2000 e pouco. Pulp Fiction andou para que Memento pudesse correr. É mais ou menos isso, assim, saca? Então, essa confusão mental, assim, é muito natural, porque é um filme que ele tem uma montagem que não é confusa, é uma montagem incomum. A história do filme é basicamente assim: Marcellus Wallace, que é o personagem do Ving Rhames, que é aquele personagem negro bem forte, ele é casado com a Mia Wallace, que é a Uma Thurman, e ele meio que contrata o personagem do Bruce Willis para perder uma luta de boxe, para ele ganhar uma grana. Em paralelo a isso, ele manda o John Travolta e o Samuel L. Jackson buscar uma maleta que era dele, que uns bandidos aleatórios tinham roubado. E a história dele se entrelaça porque o Bruce Willis vence a luta, recebe a grana e foge. Ele começa a fugir e ele coloca o personagem do John Travolta e do Samuel Jackson para encontrar o personagem do Bruce Willis, porque ele estava fugindo com isso. Nesse entrelace, o John Travolta acaba encontrando o personagem do Marcellus Wallace num porão de uma loja onde ele está sendo sodomizado sexualmente por um cara muito bizarro. Essa seria meio que a linha narrativa do filme, assim, né? O Butch, que é um boxeador, que namora uma francesa lá, que é a Marianne, não lembro o nome dela direito. A história do John Travolta ter que cuidar da Mia Wallace por uma noite. Então eles meio que tem toda aquela conversa sobre massagem nos pés e tudo mais, porque, tipo, ele fala assim, bicho, você toma cuidado porque você vai sair com a mulher do chefe. E ele matou um cara porque o cara fez uma massagem no pé dela. E eles começam, pô, mas uma massagem no pé não é nada demais. O cara, pô, massagem no pé é sexual. O cara, não, pô, massagem no pé é uma massagem no pé. Então, tipo assim, é o Tarantino no seu auge dos roteiros naturais, onde as histórias fluem e tudo mais. E no meio disso, eles param pra tomar um café depois que um acidente acontece, eles acabam matando um cara dentro do próprio carro deles. E onde eles param pra tomar um café, o bar é assaltado pelo personagem do Tim Roth, com a personagem da Rosanna Arquette, e a história começa aí e termina aí, né? O filme narrativamente começa nesse assalto e termina nesse assalto, e tem todo esse enlace, todo esse cruzamento, assim. Só falando um pouco da trilha sonora que você citou, pra mim a melhor trilha sonora disparada é Pulp Fiction. A gente tem All Green, a gente tem Girl, You'll Be a Woman Soon, que eu não lembro quem é que canta. Tipo, velho, é uma galera foda, são músicas muito fodas, construções muito fodas. A música do que depois o Black Eyed Peas fez a versão deles e tal. Então, tipo assim, é um filme que entrou na cultura pop de uma forma muito absurda. As pessoas falam de Pulp Fiction até hoje. Os memes que começaram a construir, tem memes do Tarantino até hoje. Cenas características como a cena de dança do John Travolta com a Uma Thurman, que traz referências lá do Embalos de Sábado à Noite, que era o último filme pelo qual o John Travolta tinha sido mega reconhecido. O Samuel Jackson tinha personagens B em filmes ali, como Máquina Mortífera, é, não era tão reconhecido. O Bruce Willis estava sumido, desaparecido desde Duro de Matar, porque não tinha dado certo lá um pouco depois com a carreira de herói de filme de ação. A Uma Thurman estava sendo lançada, então, tipo assim, tinha muita gente que hoje você olha hoje e fala, cara, que elenco foda. Nem Cães de Aluguel, você olha pro elenco do Cães de Aluguel e fala, cara, que elenco foda, mas não era. Na época não eram esses caras foda, saca? Então, tipo assim, é um filme que ele tem um valor para a história do cinema muito maior do que simplesmente ser um filme incrível. Ele remonta um atributo necessário do cinema, que é a montagem. E ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar, o primeiro Oscar do Tarantino foi por Cães de Aluguel, por Pulp Fiction, o Oscar de roteiro. Então, assim, não tem como dizer que não é o melhor filme dele. Pra mim, é o melhor filme, mas não é o filme que eu mais gosto, porque o filme que eu mais gosto é o Cães de Aluguel, mas eu vou dar os meus argumentos daqui a pouco. Eu falei tudo que eu tinha falado do Pulp Fiction. Eu gosto demais. Agora que tu elucidou a linha do filme, eu puxei aqui, ficou mais claro.
Eu coloquei no topo, assim, no top 5 da minha lista, justamente porque eu lembro que eu gosto muito desse filme, gostei demais, assim, e ele só tá atrás dos outros, como o Ed falou, por puro, sei lá, velho, por gosto mesmo. Eu acho que, como eu falei de Kill Bill e Inglourious Basterds, eles são muito mais, sei lá, mais significativos pra mim. E é isso. Pulp Fiction é meu quinto lugar, e é claro que agora tem o meu quarto lugar, mas o primeiro do Ed, Cães de Aluguel. Antes de Cães de Aluguel, eu queria dizer uma coisa, Brunão. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Eu só lembro até aí. E eu lembro que no final ele fala: And do you know my name is the Lord when I lay my vengeance upon you. Aí ele aponta a arma e senta a bala no cara. Samuel Jackson, inclusive, velho, o Fiction é tão característico na história do cinema que em Vingadores, no Vingadores, qual é que eles fingem que o Nick Fury morre? Não Que lembro. eles fingem, ou que ele é Tem, apagado, que ele fala moda, é isso? tem um filme, não, tem um filme do universo da Marvel que fazem um enterro, tem uma lápide do Nick Fury, e na lápide do Nick Fury tá lá como se tivessem colocado Ezekiel 25:17, que é uma passagem bíblica que não existe, que foi criada pro Pulp Fiction, e ele tá lá como se fosse uma passagem bíblica na lápide dele, num filme do universo da Marvel. Pra você ver o tanto que o filme Caraca. extrapola. Vou procurar essa imagem, vou colocar essa imagem lá no Instagram do canal do Erd, a foto da lápide escrito Ezekiel 25:17, que é a passagem que ele cita em Pulp Fiction antes de matar um cara. E aí, sabe o que é mais engraçado? Na cena. Isso é foda. Isso aqui pra mim é uma das coisas geniais do filme. Porque o personagem do John Travolta, ele morre no meio do filme. E ele termina o filme vivo, né? Porque enquanto ele tá lá, tipo, no banheiro cagando, o Butch, que é o personagem do Bruce Willis, volta pra casa dele pra poder pegar o relógio do pai. E ele encontra o personagem do John Travolta e mata o personagem do John Travolta. O personagem do John Travolta está lendo um livro. E esse livro que ele tá lendo conta a história de um cara que recita versos bíblicos antes de matar pessoas. Que é o que o, o, o Samuel Jackson faz no filme, assim. Então, tipo, é mais uma das curiosidadezinhas de coisinhas que o Tarantino gosta de colocar nos filmes dele, assim. Foda. Vamos falar de Cães de Aluguel, então, pra fechar essa masterclass sobre Quentin Tarantino, porque, porra, foi. A gente aqui deu. Como a gente sempre costuma falar, né? O episódio não fica grande, o episódio fica recheado de informação. Cães de Aluguel, primeiro filme oficial do Tarantino. O Tarantino ele tem uma história muito, muito legal antes de fazer o Cães de Aluguel, que assim, ele fez um filme lá na década de 80, que é o My Best Friend Birthday, que é um filme que nunca foi lançado oficialmente. Você consegue achar na internet, fácil pra achar. É até um média-metragem, é um filme de meia hora sobre a festa de aniversário de um amigo, onde ele interpreta o protagonista, é até o próprio Tarantino que atua. Só que foi um filme que ele não levou pra frente. Ele queria fazer o primeiro grande filme dele, ele não tinha dinheiro pra fazer o grande filme dele porque ele era um balconista, tinha uma locadora no Tennessee, saca? Então, o que que ele fez? Ele escreveu o roteiro de um filme chamado Amor a Queima-Roupas, que é um filme que é protagonizado pela Patrícia Arquette com um cara que eu esqueci o nome aqui agora, que ele era muito conhecidinho na época, famosinho, mas que hoje não é mais tão conhecido. E esse filme foi dirigido pelo Tony Scott, que na época era um dos principais diretores de filmes de ação, que é o irmão do Ridley Scott. O Ridley Scott de Alien, o famosíssimo. Ridley Scott de Gladiador, né? E pouco tempo depois ele escreveu o roteiro do Assassinos por Natureza, que foi feito pelo Oliver Stone. O filme foi produzido em 96, mas os direitos do roteiro tinham sido vendidos antes, de 90 e poucos, antes dele fazer o Cães de Aluguel. E com essa grana, ele já tinha grana suficiente para poder fazer o filme. Aí o que que acontece? Nesse período que ele vendeu, ele dirigiu alguns episódios de séries de TV. Um dos episódios de série de TV que ele dirigiu foi um episódio da terceira temporada
ou foi da segunda temporada, de Plantão Médico, do ER, né? ER. Quem era o grande astro de ER, tu lembra? O George Clooney junto com outro cara que depois faz The Librarians, eu sei, mas ele não George ficou muito grande, Clooney, não. George Clooney era o astro de Plantão Médico. Quando o Tarantino conseguiu a grana para fazer o filme, como que ele conseguiu a grana para fazer o Cães de Aluguel? Ele escreveu o personagem do Mr. White, que é o protagonista do filme, pro Harvey Keitel, que foi quem fez o filme. Ele conseguiu entrar em contato com o Harvey Keitel, mostrar o roteiro, vender o filme pra ele, o cara gostou tanto da ideia que entrou como coprodutor. Então, você for lá nos créditos, o Harvey Keitel tá como produtor. Inclusive, é o Harvey Keitel quem apresenta o Tarantino para Harvey Weinstein e coloca ele para dentro da Miramax e o resto é história, né? Então, o Harvey Keitel entra como produtor executivo, ele consegue mais grana ainda pro filme, eles tinham grana para investir num elenco. E o primeiro nome que ele falou, cara, eu quero o George Clooney para fazer o Mr. Blonde, que era o psicopata maluco que tem a cena de cortar a orelha, que é uma das cenas mais fodas do filme. E o George Clooney negou porque ele não queria perder o foco do plantão médico, né? Ficou no plantão médico. Temos aquele elenco, temos aquele filme incrível. Por que que eu prefiro, meu gosto é pra Cães de Aluguel? Primeiro ponto, filme de estreia. Eu tenho uma fraqueza absurda com filmes de estreia, porque pra mim, se um diretor tem um filme de estreia bom, a carreira desse cara vai ser incrível. E aí você pode pegar vários diretores e você vê que isso é realmente comprovado, assim. Os grandes diretores do cinema, os seus primeiros filmes são filmes incríveis. Martin Scorsese com Taxi Driver, Christopher Nolan com o Following, Tarantino com Cães de Cães de Aluguel. Aluguel, M. Night Shyamalan com Sexto Sentido, enfim. É, o elenco é um elenco que, pra época, eram pessoas desconhecidas, mas que funcionam de uma forma muito foda. E eu, como uma pessoa que produz meus filmes sem dinheiro e que tenho sempre que procurar recursos criativos para poder conseguir fazer cenas legais de um jeito onde eu não preciso gastar dinheiro, é muito genial você contar uma história de um roubo emblemático, onde várias mortes aconteceram nesse roubo, onde tudo é costurado em cima de um roubo, sem você mostrar a cena do roubo. Você deixa tudo na cabeça da galera. E 80% do filme se passa dentro de um galpão que facilmente você aluga e você coloca a galera lá, você ensaia e você consegue fazer o filme todo dentro de um mesmo ambiente. A maior parte dos filmes é feito tudo de uma mesma cena. Esse filme ele tem muitas referências de uma trilogia chinesa chamada Hard Boiled, de Fervura Máxima, em português, que eram filmes que o Chow Yun-fat, por não vai saber, já fã de Tigre e o Dragão como eu, o protagonista de Tigre e o Dragão, ele fazia muitos filmes de policial chinês na final da década de 80, começo da década de 90, e o Tarantino bebeu muito dessas referências, inclusive a cena clássica da abertura do filme, onde eles estão todos andando com os terninhos pretinhos, as roupas mesmo, as vestimentas deles, todos os bandidos estarem usando roupa preta, os bandidos terem nomes de cores e tal, tudo isso é referência dessa saga dos filmes chineses da década de 80, são vários filmes, Matador, Hard Boiled, o Fervura Máxima, né? Enfim. E é um filme que ele constrói uma narrativa com poucos personagens, muito diálogo, cenas muito violentas, inclusive uma cena de corte de orelha onde ela é muito real e não é mostrada. Uma cena onde um cara tá sanguentado no banco de trás de um carro branco que é visualmente impactante. O filme ganhou o Festival de Sundance na época, 1993, acho que é por aí, 90, 92, 93. E aí, o que que acontece quando o Robert Rodrigues chama o Tarantino para poder fazer o Drink no Inferno? O Tarantino vai, o George Clooney vai atrás dele e fala: bicho, deixa eu fazer um filme com você. Porque Uhum. o plantão médico tinha sido cancelado, ele tinha ficado sem papel. Curiosidades do mundo do cinema que envolvem a vida de Quentin Tarantino. Prometi cumprir aqui, Brunão. Eu acho que eu já consegui justificar mais ou menos aí muitos motivos do porquê que eu prefiro Cães de Aluguel. Não porque que eu acho Cães de Aluguel o melhor filme do Tarantino. Pra mim é o melhor por puramente gosto. Então é só por isso que eu prefiro Cães de Aluguel. Manda aí você.
Cara, eu gosto desse filme e é o meu quarto, porque, como a gente já tinha falado, todos os filmes do Tarantino são muito bons, e pra mim, Kill Bill e Inglourious Basterds são insuperáveis, assim. E, só que, cara, Cães de Aluguel, como o Ed falou, por passar. Ele falou 80, eu falo 95, assim, dentro de um galpão. É um filme que se sustenta muito pelos diálogos e pela tensão, né, entre os atores, e como o Ed falou, apesar de não serem atores famosos na época, eles já eram muito bons, assim, sabe? Você já tem os dois colaboradores que mais aparecem, assim, eu acho, assim, de cabeça, que é o Tim Roth, como o Ed falou, e o outro que eu não lembro o nome agora, que é o que só funciona É o Michael com Madsen. Tarantino, o Michael Madsen, e eles estão lá, e assim, é um filme muito tenso, e tem até um mistério, né, porque você fica querendo entender quem que é o policial, se eu não me engano, que é É o Tim Roth. o que é o Tim Roth, né, spoiler, alerta de spoiler, só que a Não é gente spoiler fica não, pô. nessa... Isso é falado no começo do filme. É falado no começo? É, pô, é. Tem Mas várias eles não cenas, ficam... tem várias cenas dele falando, ó, você vai ser infiltrado lá e tal. Sustenta. Ele tem várias Hum... cenas dele treinando o personagem e tudo mais. É. Ah, sim. Isso aí Não, tô é. falando o pessoal lá dentro que não sabe no galpão Ah, é, quem que sim, é, sim, né? sim, sim. É isso, A não, isso que gente, eu lembro. espectador, sabe. Os personagens não sabem. Não, sim, eu tô falando, a tensão criada por eles não saberem quem que é e tudo mais. E é muito bom, porque, tipo, cara, é um filme, como eu falei, totalmente sustentado pela atuação e pelo diálogo, pelo roteiro, pela escrita do Tarantino. E como a gente falou, é o primeiro filme dele, e, cara, a escrita é muito foda. Quando eu fui assistir o Cães de Aluguel, eu já sabia que era o primeiro filme do Tarantino. Eu falei, cara, isso é muito foda. O fato do primeiro filme dele já ser incrível dessa maneira, sabe? Não é meu favorito, só que, pô, top 5 não tem como não estar pelo menos no top 5 ou no top 3 de alguém. E não tem muito o que dizer, o Ed já falou tudo. É um filme muito massa, feito, cara, assim, em um ambiente com ótimos atores e apesar dele ter dinheiro, ainda não era muito dinheiro, sabe? E o Foi filme pouco dinheiro, velho. Foi pouco dinheiro, tá? é Se eu não me engano, ele foi feito só com US$ 1 milhão. US$ 1 milhão que pra época era pouquíssimo dinheiro, mano. Até hoje é pra pouco dinheiro. Hollywood, é. É. Pra Hollywood. Ixi, pros padrões de hoje em dia, 1 milhão é troco de balinha, mano. Só dá pra comprar as balinhas sete belo pra deixar no cantinho ali do set. Então, então assim, cara, ele já chega mostrando a que veio o Tarantino e foi isso. Ele fez o Cães de Aluguel e consolidou a carreira no primeiro filme, mano. É isso. Não tem muito S- o que dizer, né? Sabe o que que fica muito na minha cabeça? E isso fica muito na minha cabeça porque eu penso assim, tipo, eu já fiz alguns curtas. Eu, tirando o documentário sobre a história da minha avó, que ele tem metragem pra ser um longa, eu não tenho um longa de ficção produzido. Mas pensa assim, que eu decido tomar na minha carreira que eu quero me lançar com um filme X, Redman, quero me lançar com um filme X. E a cena de abertura do filme que eu vou lançar é uma cena onde um personagem está querendo provar para outros personagens que Like a Virgin da Madonna não é sobre uma menina pura, e sim sobre uma mulher que transa tanto que ela encontra um cara que tem um pinto grande e que faz com que ela se sinta virgem como se ela fosse só porque o cara tem um pinto grande. Mano, isso é o Tarantino, velho. O primeiro diálogo da carreira oficial do Tarantino é ele mesmo interpretando um personagem onde ele fala que Like a Virgin conta a história de uma mulher que transava com tantos caras que um dia que ela encontrou um cara que tinha um pinto grande, ela se sentiu como se ela fosse virgem de novo. Mano, o cara ele remonta até uma música da rainha do pop, tá ligado? Esse é o Tarantino, saca? Tipo, toma aqui meu cartão de visitas. E ele não deixou a dever nunca mais em nenhum outro filme dele. Tirando o Jack Brown, pelos motivos óbvios que a gente já falou, ele não deixa a gente devendo em nada, em nenhum filme. É um cara que tem uma carreira cinematograficamente irretocável, indiscutível, e que, pra quem não conhece, é aproveitar que ele tem poucos filmes e que dá tempo da gente assistir tudo aí antes dele encerrar a carreira dele, né? Aliás, vamos repassar a nossa lista, porque como a Vamos. gente foi comentando meio fora de ordem, falei a tua do primeiro até o último para ficar mais fresco na memória do pessoal e depois eu falo a minha. Primeiro lugar, Cães de Aluguel. Segundo, Pulp Fiction. Terceiro, Os Oito Odiados. Quarto, Kill Bill Volume 1. Quinto, Era Uma Vez em Hollywood. Sexto, Bastardos Inglórios. Sétimo, Kill Bill Volume 2. Oitavo, Django Livre. Nono, A Prova de Morte. E em último, Jack Brown.
Minha ordem é, em primeiro lugar, Kill Bill Volume 1, Kill Bill Volume 2 em segundo, né? Em terceiro, Inglourious Basterds. Em quarto, Cães de Aluguel. Quinto, Pulp Fiction. Sexto, Django. Sétimo, Once Upon a Time in Hollywood. Oitavo, Os Oito Odiados. E em nono, Jack Brown. Pera, eu contei errado, né? Não, é isso mesmo, em Não, tá nono, certo. Jack Brown. É porque você não colocou A Prova de Morte, né? Que você não assistiu. É, exatamente. Isso era tudo o que tínhamos pra falar sobre Quentin Tarantino, sua carreira, sua filmografia. E é muito legal ter tido a oportunidade de fazer esse vídeo agora, que notícias recentes mostram que o último filme da carreira dele tá aí por vir. Um filme que vai contar a história sobre um crítico de cinema de Hollywood. Espero que ele não venha fazer um filme autoindulgente, eu espero que ele não se entregue a esse tipo de mania que diretores que se sentem perseguidos pela crítica fazem. Assim como eu espero também que realmente não seja o último filme dele. É um cara extremamente criativo, extremamente premiado, extremamente reconhecido. Ah, só mais uma curiosidade, Bruno, que eu esqueci de falar. Manda. Quentin Tarantino já foi indicado para um Emmy, tá? Quentin Tarantino dirigiu o último episódio da sexta temporada de CSI. Um episódio com mais de 1 hora de duração, tem até tempo de filme. O episódio Perigo a Sete Palmos. Era vendido separado o DVD do Perigo a Sete Palmos para quem quisesse assistir só o episódio que ele dirigiu. E ele foi indicado como direção de melhor direção de série de TV por esse episódio, mas não ganhou. Mas estava lá concorrendo lá no Oscar da TV. Pois é, eu acho que eu lembro desse episódio. Eu acho que é um que o Nick tá enterrado, como o nome Enterrado sugere. vivo. Eu lembro desse episódio. Bem da mesmo. hora. É esse aí mesmo. Época de ouro de CSI, mano. Enfim, era isso tudo que tínhamos pra falar sobre Quentin Tarantino. Espero que você tenha aprendido bastante, tenha gostado bastante de ouvir essa brincadeira que a gente falou aqui, que é a Masterclass sobre o Tarantino. Uhum. É um dos diretores que eu mais gosto, que eu tenho realmente muita coisa armazenada na minha cabeça. Aproveita para seguir a gente no YouTube, canal do Erd, no Instagram, canal do Erd, TikTok, canal do Erd. Estamos disponíveis aí em diversos agregadores de podcast. O Brunão vai falar para você onde você pode encontrar a gente. Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer e com imagens no YouTube. Sempre bom lembrar. Muito obrigado você que ouviu a gente aí no carro, no transporte público, no avião, correndo no parque, na academia, pulando corda, fazendo stand-up paddle, não sei, tipo, onde quer que você esteja, muito obrigado você que sempre escuta a gente, que acompanha a gente agradece de coração vocês aí que estão fielmente ouvindo o nosso podcast, que sai toda quarta-feira, às vezes com uma falhazinha, dependendo da rotina da semana, né, Brunão? Até porque a gente também, infelizmente, ainda não vivemos só disso, um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá, mas de qualquer maneira a gente sempre aprecia que você destine um pouquinho de tempo do seu dia para nos escutar, para nos ver no YouTube, e de coração nós agradecemos. Abraço, beijocas. Deixe aí nos comentários a sua lista do Tarantino, deixe aí se você está mais próximo da lista do Brunão ou se você está mais próximo da lista do Erd. Vai ser muito legal a gente ver isso aí, a gente tá aqui para ouvir também a opinião de vocês. É isso, valeu e aguardem. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.